Ele anunciou a contratação de Philippe Coutinho pelo Twitter do Liverpool. Detalhe, em português, para brasileiros. Realmente algo revolucionário para a época, mas essa inovação fez tanto sucesso, o Fernando Maisonave acabou sendo promovido e há mais de 5 anos é gerente de marketing e insights no clube inglês. Vamos lá, vamos fazer uma conexão internacional hoje para saber como funcionam as áreas de comunicação e marketing do Liverpool. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e nós estamos no ar. Antes de mais nada, Fernando Maisonave, seja muito bem-vindo ao nosso GoCast. Tudo bem por aí? Tudo bem, Eduardo. Obrigado pelo convite, obrigado aí, pela participação com vocês todos aí e um pouquinho, para ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história aqui, do que a gente vem fazendo no marketing do livro nos últimos 5 ou 6 anos. Pois é, eu já vou perguntando como é que foi esse start? Primeiro, a tua chegada a um clube desse que a gente fica babando aqui, de saber, que nós temos um gaúcho aí, um brasileiro, fazendo um trabalho tão bacana de destaque. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência, como foi a chegada, a adaptação e tudo mais. Eu cheguei aqui na Inglaterra, em Liverpool, no ano de 2012, já vão fazer 10 anos, até difícil de acreditar. Eu vim para cá inicialmente, na verdade, para ficar aqui 1 ano e meio, máximo 2 anos, para fazer uma pós-graduação, uma especialização na área de gestão do futebol. Sempre fui apaixonado por futebol, joguei assim, nível amador, nunca fui profissional, mas futebol sempre fez parte da minha vida e era algo com que eu queria trabalhar, Eu vim para cá fazer essa especialização e durante o curso eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o livro, esse trabalho que tu acabaste de mencionar, de lançamento das nossas redes em português. Na época, o livro não tinha redes em outras línguas, era apenas o inglês e estava com um projeto, como tu falaste, revolucionário de começar a conversar com os torcedores em outras línguas. E o Brasil, claro, o tamanho do país, a paixão pelo futebol, era um dos objetivos do livro para começar a falar em português. E aí a gente combinou isso com a contratação, como tu falaste, do Coutinho em janeiro de 2013, e foi o momento perfeito para a gente anunciar a contratação e o lançamento das redes sociais do livro no Brasil. Então, esse foi aí que começou a minha trajetória no clube. Eu fiquei, naquele primeiro ano, gerenciando essas redes em português do Liverpool. Depois, no próximo ano, até passei já para uma função mais de coordenação, que o livro começou a lançar redes em outras línguas, outros países. Comecei a ajudar mais na coordenação desse trabalho todo, e eu fiquei nessa área por praticamente 3 anos, até realizei uma função um pouquinho mais jornalística, que veio também de forma inesperada, acabei virando entrevistador dos nossos jogadores, para o nosso canal de TV, as redes sociais também, mas principalmente para o nosso canal de TV, para o site. E aí, depois desses 3 anos, tive daí esse convite para ir para a área de marketing, uma área nova que estava se formando. Inteligência talvez seja uma boa tradução, mas efetivamente é a utilização de números, dados, estatísticas, para a gente detectar tendências, ajudar as áreas do clube a tomar decisões baseadas em dados, baseadas nesses números que a gente vê da nossa torcida. E como eu falei, uma área que estava iniciando quando eu recebi esse convite, e agora é uma área que está a pleno vapor, só vai crescer cada vez mais, e a gente vê isso, não é só no livro, em muitos clubes da Europa, isso já é uma tendência irreversível, não só na área de análise de performance, que a gente sabe que talvez já esteja sendo feita há mais tempo, mas na área comercial também a gente está cada vez mais utilizando dados e tentando aperfeiçoar isso muito. Então, esse é um resuminho aí da minha trajetória no clube. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Luiz? Tudo tranquilo, prazer te reencontrar, prazer falar contigo de novo. Obrigado também, de minha parte, por aceitar o nosso convite. Eu vou pegar gancho exatamente nessa abertura da Eduarda e na tua fala. Exatamente isso, começaste um trabalho em redes sociais em português, coordenaste também uma rede de correspondentes internacionais, digitais, em diversas outras línguas, como tu bem disseste, e vou falar de uma coisa que eu brigo já há algum tempo, que é uma bronca que eu comprei aqui e que eu não vejo com muita clareza nos clubes brasileiros,
É clara, é perceptível a preocupação do Liverpool com a sua internacionalização. Aliás, essa preocupação é, né, de há muito tempo já dos clubes ingleses. Eu acho que o Manchester United, se não me engano, foi um dos primeiros a se preocupar com esse aspecto de se promover fora da Inglaterra. Tem quase 50 ou 60 anos já que o Manchester United faz isso. Queria que tu dissesse, né, porque para mim é uma coisa clara, mas talvez não seja tão claro para os clubes brasileiros ou para os clubes latino-americanos, a importância de crescer fora do seu país, a importância de um clube que teoricamente, ou de fato é um clube que é rico, que tem muito recurso, e ele ainda se preocupa em expandir isso para fora da Inglaterra, para fora do seu país. Qual a importância de se crescer fora do nosso país? Eu queria que tu falasse isso conforme percepção dos clubes ingleses ou do Liverpool. Certo. A internacionalização é uma coisa assim que hoje em dia ela não é nem, digamos assim, ela não é nenhuma área assim do clube, ela é parte da estratégia do clube. Não tem mais nada que a gente faça dentro do Liverpool, né, num viés comercial que não tenha né, essa questão da internacionalização já como integral, sabe? A gente não tem uma área ou um time cuidando disso. Todas as áreas, né, a parte comercial do clube pensa em internacionalização. Como tu falaste aí, alguns clubes daqui, Manchester United é um bom exemplo, o Arsenal também é outro bom exemplo, eles começaram esse movimento há mais tempo, né, e até por isso eles atingiram patamares, né, de receita e patamares comerciais maiores, né, quando tu vê os rankings que tem anuais publicados aqui na Europa pela Deloitte, tu ainda vê, né, Barcelona, Real Madrid, o Manchester United, geralmente são os que estão bem lá em cima, né, o Liverpool está fazendo um trabalho de tentar, né, começar a chegar nessas posições maiores. Esse é um trabalho que começou há mais ou menos 10 anos, quando o clube foi adquirido por um grupo americano, né, o Fenway Sports Group, que é um grupo que tem, assim, expertise de gestão de companhias, empresas esportivas, né, eles têm também um time de beisebol nos Estados Unidos, né, o Boston Red Sox. Então, eles adquiriram as ações do Liverpool, a parte majoritária das ações do Liverpool, começaram efetivamente a controlar o clube, e aí começaram a fazer investimentos nesse sentido, de internacionalização, de profissionalização das áreas de gestão do clube, né, enfim, se precisa muito de expertise, mas também se precisa muito de pessoas, né, e às vezes eu vejo, conversando aí com pessoas no Brasil que trabalham em clubes, às vezes até não é porque aqui na Europa, assim, né, a gente tenha muito mais expertise do que no Brasil, a questão é, às vezes, tu tem realmente times maiores, né, com mais capacidade, né, com mais braços, né, efetivamente, para realizar esse trabalho. Então, essa como eu falei, um trabalho, porque no livro começou há mais ou menos uma década, mas felizmente a gente conseguiu fazer, né, um progresso muito bom aí nesses últimos 10 anos, começou a refletir dentro de campo, né, nos últimos 2 ou 3 anos o livro começou a competir por praticamente tudo que está disputando, né, dentro de campo, e isso é um reflexo que a gente vê já, né, desse trabalho comercial. Para ser competitivo hoje no futebol, e aqui na Europa, não tem realmente como não ser assim. O clube que não tem uma parte comercial bem desenvolvida, uma internacionalização como integral, como eu falei, né, dentro do clube, fica para trás, né, não tem como competir nos mesmos patamares que esses clubes que a gente falou aí. Então, a internacionalização, sim, é fundamental para nós, e isso também tem uma ligação muito grande com a Liga, né, com a Premier League, com a estrutura do futebol aqui na Inglaterra, que foi formada essa Liga também faz pouco mais de 30 anos, onde os clubes decidiram que iam cuidar dos seus próprios interesses, né, criaram a sua própria Liga, a Federação Inglesa passou daí a cuidar mais da seleção inglesa e futebol como um todo, né, regras e enfim, né, e tentar, obviamente, estimular categorias de base, etc., mas a competição principal da Inglaterra, a Premier League, né, o campeonato inglês, é os clubes que organizam através da Premier League, que basicamente é uma entidade, né, que representa os clubes, mas ela também é uma empresa com seu próprio, né, pessoal e etc., e a Premier League fez um trabalho excelente nesses últimos 30 anos de, né, expandir a Premier League ao redor do mundo, expandir o campeonato ao redor do mundo. Eu mesmo, né, quando saí do Brasil, 10 anos atrás, se falava um pouco de Premier League, mas não tanto como a Premier League aí competindo hoje em dia com NBA, com outras ligas esportivas, né, pela atenção, né, pela disputa por mundo afora, por essa atenção.
E isso ajudou muito os clubes, né, a fazer a sua internacionalização, né? Isso, as coisas caminharam juntas, né? Os clubes indo para esse lado, com a liga, obviamente, também, né, trabalhando enfim, né, nas questões de imagem, trazer mais público para o estádio, criar um produto, né, atrativo, um apelo que realmente, né, mesmo às vezes pessoas que não têm tanto interesse em futebol gostem de assistir, porque realmente não é um futebol bem jogado, o público, né, em tempos normais, geralmente o estádio está cheio, etc. Então, é realmente uma coisa vital, assim, né, que não tem mais como, os clubes grandes, especialmente, não tem mais como viver sem isso. Fernando Norton Capel, obrigado por estar conosco, falo de Porto Alegre. Fernando, saudades de Porto Alegre. Que bom, que bom. Fernando, eu queria fazer duas perguntas. Uma é uma pergunta rápida, né? O Liverpool tem uma constelação de craques internacionais, né? Um egípcio, um senegalês, um brasileiro, um holandês. Em quantas línguas o Liverpool fala atualmente? E a outra pergunta, aproveitando essa questão da internacionalização, fizesse muita referência à formação da Premier League. Eu li agora um livro aqui sobre a formação dessa liga que se tornou o principal negócio do esporte mundial. Eu também fizesse uma referência que os proprietários do Liverpool são americanos. Como é falar com o público, o espectador ou o consumidor norte-americano, onde lá nos Estados Unidos o principal produto é o futebol, mas outro futebol? Sim. Bom, em relação à primeira pergunta, línguas que a gente fala uma série de línguas, né, no nosso site, nas redes sociais, etc. A gente teve até um momento, alguns anos atrás, onde a gente até falava mais línguas, só que começou a ficar assim bem difícil de conseguir gerenciar isso de uma maneira coordenada, né? Enfim, tu precisa, porque o nosso trabalho não é simplesmente de tradução. A gente não quer simplesmente pegar o conteúdo em inglês e traduzir para outra língua. A gente quer criar conteúdo que seja relevante, local. Tu tá falando a língua, mas tu também tá falando de assuntos, né, que são relevantes, né, no contexto local. Então, isso, assim, né, para tu conseguir atingir todos os países do mundo é difícil, né, você tem que ter muita gente, tu tem que ter pessoas, né, de preferência atuando localmente, naquele mesmo horário, que conhecem a realidade do país, né, que conhecem como é que os torcedores consumem futebol no país. Então, a gente até acabou tendo que, né, voltar um pouquinho algumas dessas línguas que a gente tinha lançado, e hoje em dia a gente tem como principais línguas, então, obviamente, o inglês, e aí a gente tem a gente fala algumas línguas que são muito fortes na Ásia e no Oriente Médio, onde realmente a Premier League tem uma atratividade muito grande já, né, não de agora, né, já de muitas décadas a Premier League é assistida. Então, a gente tem aí, por exemplo, na Indonésia, na Tailândia, na China, na Índia, a gente teve, até na verdade ainda no Japão, teve um pouco mais forte no Japão, quando a gente estava com um jogador japonês no grupo, que agora está emprestado para outro clube da Premier, e temos em português, né, português a gente começou com o Brasil, a gente sabe o potencial que o Brasil oferece, o tamanho do Brasil, e falando em dados, a gente acompanha muito os dados, obviamente, né, de quantas pessoas estão seguindo o Liverpool, qual é a taxa de interação, esse tipo de coisa, visitas ao site, compras, enfim, tudo isso. Então, esses dados também foram utilizados para a gente definir quais são as línguas que a gente precisa continuar falando, né, naquele momento que a gente precisou enxugar um pouco a estrutura, e o português a gente continuou porque realmente é um potencial futuro grande para o Liverpool no Brasil e um pouco no Portugal também. E acho que eu esqueci de falar o árabe, né, mas o árabe é muito importante também pela quantidade de países que falam essa língua e pela questão do Salah, né, que atraiu realmente o Salah, atraiu muito torcedor, né, egípcio e do mundo árabe como um todo para o Liverpool. A gente viu assim um crescimento quase que exponencial desde a contratação dele e com as performances que ele teve. Então essas são as principais línguas que o Liverpool está falando hoje em dia. E em relação à questão dos Estados Unidos, sim, né, os Estados Unidos a gente sabe que é um país
assim, diferente do Brasil no sentido de que eles têm um gosto por vários esportes. Aqui na Inglaterra também é um pouco assim, o público aqui, o pessoal aqui gosta muito de futebol, mas tem muita gente que gosta de rugby, que gosta de cricket, que gosta de Fórmula 1, que gosta de tênis, enquanto que no Brasil tu vê assim, né, um direcionamento bem maior para futebol do que qualquer outro esporte, né? O vôlei ficou um pouco popular no Brasil, especialmente depois, né, daquelas campanhas olímpicas que o país fez. A Fórmula 1, claro que teve uma época que foi muito, né, muito popular com o Senna, o tênis, com o Guga, mas foram assim, né, parece que foram momentos que, né, a coisa subiu um pouco, depois voltou a cair. O futebol realmente é a preferência nacional, como a gente sabe. Enquanto que nos Estados Unidos não é assim, né, a gente tem forte lá o futebol americano, sem dúvida, né, que é o maior, mas tem também lá o hockey, tem também o beisebol, enfim, né, tem uma série de esportes onde o público americano acompanha muito, e tá tendo uma penetração, o futebol, né, o nosso futebol, digamos assim, tá tendo uma penetração no mercado americano nas últimas décadas, especialmente desde a Copa de 94, tá tendo uma penetração muito maior, e se tu for, inclusive, olhar os públicos da MLS, né, que é a Liga Americana, tu vai ver, assim, médias de público maiores, até que no futebol brasileiro, né, que parece até, assim, meio inconcebível, né, dada a nossa história, né, no futebol. Mas a gente sabe, né, que o americano tem uma forma diferente de consumir esporte, né, o brasileiro e o inglês até a certo ponto. A gente vai para o estádio, a gente quer ver o jogo, né, a gente quer saber do resultado, a gente quer torcer para o nosso time. E nos Estados Unidos, toda aquela experiência, né, o match day, como se diz, né, ela conta muito, né, às vezes nem é tanto pelo jogo, o resultado é mais toda aquela experiência que tu vai com a família, passa um dia bacana, né, come, almoça. Mas aí tu tem os clubes fazendo, né, essa estrutura, né, dando essa oportunidade para a torcida, que é uma coisa que no Brasil ainda talvez esteja engatinhando. Aqui na Inglaterra é uma coisa que a gente está tentando fazer cada vez mais, mas ainda tem assim, né, não é realmente como nos Estados Unidos a cultura ainda. Então, quando eu falei antes das línguas, né, as línguas que tu fala é a mesma língua, né, inglês nos Estados Unidos, mas tu vê como a cultura é muito diferente e a gente precisa saber entender isso quando a gente está se comunicando com esse público. E a gente tem uma proximidade grande, natural por causa da língua com os americanos, mas a gente está tentando criar uma proximidade também através desses fatores, e a gente faz muito também nos Estados Unidos, é o tour, agora não, né, nesse momento, mas o tour de pré-temporada. Geralmente a gente viaja para os Estados Unidos, leva o time para fazer amistosos lá, às vezes até para jogar mini torneios, né, com outros clubes europeus. E isso também, né, é uma iniciativa que visa trazer cada vez mais torcedores, né, público americano, que comecem a assistir cada vez mais Liverpool, etc. E a gente vê realmente pelos números, assim, né, os Estados Unidos geralmente é um país que está no topo, assim, né, claro que a Inglaterra vem primeiro, mas, assim, os Estados Unidos está ali brigando bem próximo com outros países asiáticos por atenção, por visitas, por, né, número de pessoas que assistem os jogos na TV. Tem contraste de televisionamento bem, assim, né, que a Premier League tem nos Estados Unidos, que geram muita receita para os clubes aqui também. Então, é um mercado-chave, sem dúvida nenhuma, né, para o Liverpool e para outros clubes aqui da Premier League, por todas essas características aí, mas tem muito terreno. E o fato de ter terreno, na verdade, é até bom, né, porque tem um mercado enorme e tu tem muito potencial ainda de crescimento. Tem, né, realmente, né, oportunidade de realmente, no futuro, talvez até, né, virar um país aí que briga taco a taco com a Inglaterra, quem sabe, né, em questão comercial. Agora é interessante como vocês se preocupam realmente em fazer essa comunicação da forma mais assertiva com o público-alvo. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre a pesquisa que vocês fazem, que eu acho que é determinante para essa comunicação impecável, eu diria, porque vocês têm uma preocupação macro muito bacana. E eu queria que tu fizesse uma avaliação também das redes sociais do Brasil, como é que os clubes brasileiros estão lidando? Uhum. Em relação a falar em pesquisa realmente é uma das coisas que a gente faz muito dentro da minha área, da nossa área de marketing, ali na parte de inteligência. Pesquisa é uma das coisas que a gente faz com frequência. Como eu falei, né, nesse período onde a gente criou essa área, 5, 6 anos atrás, a gente começou a estruturar isso, que antes era feito de uma forma assim, mais informal, mais dispersa, e a gente, né, realmente adotou essa responsabilidade e começou a fazer isso de forma mais regular, mais sistêmica, estruturada. Então a gente analisa muito o número, como eu falei, né, de vendas, de redes sociais, financeiros, social media e etc. Mas a gente também faz muita parte qualitativa, que daí é tu realmente, né, de tempos em tempos fazer
pesquisa com teus torcedores, ou com os teus seguidores, etc., onde a gente pergunta, né, questões relativas ao livro, o que eles estão achando, o que pode melhorar, seja uma série de coisas, né, pode ser desde, tu gosta do uniforme, tu não gosta, até, né, tu acha que a parte visual do livro no site, tu gostou dessa nova parte visual que a gente criou, tem alguma outra coisa que tu faria diferente. Então, cada área, né, a gente faz de tempos em tempos essas pesquisas, e a gente tem, na verdade, um fórum oficial, onde a gente tem representantes da torcida do Liverpool aqui da Inglaterra e de fora da Inglaterra, e esse fórum é realmente onde a gente busca fazer as pesquisas, né, com os torcedores, digamos assim, os mais engajados ao redor do mundo, para eles nos darem essas visões, e isso está integrado com a nossa estratégia, entendeu? Isso aqui é uma parte que é levado muito em consideração antes da gente lançar um novo produto, lançar até os últimos uniformes do Liverpool, a gente usou muito a percepção dos torcedores, e não por acaso os últimos uniformes foram bem melhor recebidos do que os que vinham anteriores a esses, e os números de vendas também, né, foram obviamente, né, acompanhar essa tendência. Claro que tem também a questão do time estar jogando bem, mas ajudou muito a pesquisa. Então, isso é também, né, uma das coisas que a gente tem feito, como eu falei, estruturado e fundamental, né, não tem mais como fugir disso, e aí a gente aprende um pouco das peculiaridades também de cada país, como eu falei antes. E, em relação às redes sociais dos clubes brasileiros, eu acompanho, né, na medida do possível, especialmente via Twitter. Vejo que tem vários clubes até brasileiros que já estão com redes sociais em outras línguas, né? Acho que aí no Sul o Grêmio tem em inglês e espanhol, o Inter eu não sei se já tem nessas outras línguas, acho que até não, né? Mas eu já vi o Flamengo, já vi, acho que na Bahia, Corinthians, vários outros clubes fazendo em outras línguas. Acho uma iniciativa legal, só que assim, né, quando eu falo sobre isso, né, sobre redes sociais do Brasil, embora o trabalho das redes sociais do Brasil, né, em vários clubes seja bem feito, a questão é que tu talvez não tenha essa vertente, como eu falei, né, dentro do clube de internacionalização, então fica difícil porque tu não tem, assim, né, uma continuidade dessa experiência, né, tu tem tudo bem, às vezes a rede social em inglês, mas e depois, né, como é que tu dá o próximo passo, né, quando tu olha, por exemplo, para as nossas redes digitais, digamos assim, tu tem as redes sociais, mas daí tu tem também a loja, tu tem entrega internacional, tu tem tradução no teu site, tu tem, como eu falei, né, muitas vezes a gente tem presença local também, né, naqueles mercados onde tem um consumo maior, a gente tem uma presença local lá, tem loja física em outros países, tem loja virtual em outros países, então aí é que talvez ainda falte, né, o próximo passo, mas uma característica que eu, assim, né, mais falando de interação e engajamento, que eu acho legal no Brasil é que os clubes brasileiros têm um tom mais bem-humorado, assim, né, tem até aquela coisa da flauta, né, às vezes de um clube tocando flauta no outro, eu vejo muito fazer o Grêmio e o Inter fazendo isso, né, pré-Grenal, pós-Grenal, então isso é uma coisa que aqui a gente cuida muito, sabe, a gente dificilmente faz uma referência, é uma coisa cultural, né, aqui dificilmente a gente faz uma referência aos outros clubes nas nossas redes, quando a gente faz é só assim, lembramos no dia tal, o jogo contra o Manchester United, dificilmente a gente vai tocar flauta, digamos assim, mas no Brasil a gente sabe que isso é uma coisa que é legal, que é bem aceita, só, como eu falei, né, só às vezes tem que cuidar um pouco para não ultrapassar aquela linha tênue entre a flauta e de repente, a desrespeito, né, que às vezes não pega bem, né. Fernando, só aproveitando para falar, tu falasse de toda essa estrutura, qual é a estrutura para conhecimento do nosso público, da tua equipe, quantos profissionais na área? A gente tem uma ideia, né, do tamanho do que é essa estrutura de marketing do livro. Certo. Bom, dentro do marketing como um todo, né, eu tenho uma gerência, né, que eu cuido dentro da área de marketing, na área de marketing como um todo, onde tem outras gerências, né, tem parte de design, parte de criação, pessoal que realmente bola, né, as ideias das nossas campanhas, enfim, se tu olhar para todas as áreas, né, todas as pessoas dentro do marketing, a gente está falando de um time de 35 a 40 pessoas, e aí na minha equipe, especificamente, que é a equipe de, como eu falei, né, de insights, ou inteligência e pesquisa, nós somos 7 pessoas, e também isso já cresceu, né, quando eu comecei nessa área, era uma área nova, como eu falei, era um time menor, um time de 4 pessoas na época, e a gente cresceu isso agora para 7 pessoas, e a tendência é a gente continuar, né, e possivelmente crescer ainda mais, né, porque é aquilo que eu falei antes, né, uma tendência praticamente irreversível, né, de cada vez mais a gente tentar tomar decisões baseadas em
né, em fatos concretos. Claro que não é simplesmente isso que a gente usa numa tomada de decisão, tem muitos outros fatores, né, tem negociação, tem, né, às vezes relações pessoais também, né, acontece bastante aqui, mas a gente tenta ao máximo, né, tipo assim, né, vamos usar os dados para nos dizer qual é a nossa chance de acertar ou qual é a nossa chance de não errar, né. E então os dados estão se tornando cada vez mais, né, culturalmente dentro do clube, cada vez mais, assim, fundamentais, né, em qualquer conversa comercial, possíveis parcerias, patrocínios, países para onde a gente deve, não deve ir, esse tipo de coisa. Então, o time de marketing, esse é o tamanho. Eu li uma matéria sobre o Liverpool, dizendo que o Liverpool tinha, né, alguns até diziam que o marketing do Liverpool andava meio sonolento, e que ele acordou há uns 3, 4 anos atrás, né, tendo se tornado, desde então, um marketing muito agressivo. Esse agressivo eu interpretei no bom sentido. Eu entendi como ser constante, consistente, persistente, né, ser agressivo nesse sentido. Alguns até preferem falar em foco, dizer que o marketing do Liverpool é focado, né? Li também que tem muita gente hoje que vai ao estádio, o Alisson, né? Alguns até nem vão para ver se o time vai ganhar ou não, eles vão para ver o barulho e o ruído que hoje o Liverpool consegue fazer no mundo inteiro, né? Tamanha esta agressividade, né? Essa expressão usada por quem escreveu a matéria do marketing do clube. E aí eu te pergunto, né? Até contestando um pouco a tua resposta anterior, o marketing do Liverpool é agressivo de fato, é focado de fato, ou é um pouco mais tradicional, trabalhando um pouco em cima de números da ciência, ou coisa parecida? Eu diria assim, agressivo até, acho que não, talvez não seja a melhor palavra, eu diria assim, a gente está fazendo um trabalho de marketing que a gente tentou realmente utilizar as nossas forças como clube. A gente sabe, né, quantos clubes grandes tem aí ao redor do mundo, né, o Liverpool é um clube grande, mas tem muitos outros, né, mas como é que tu pode te diferenciar, né? Claro, já tem torcedores, já tem pessoas que gostam, que seguem, né, para esses, né, tu já tem uma conexão mais natural com esse torcedor, um relacionamento mais direto, mas a gente começou a pensar assim, de que forma a gente pode tentar atrair outras pessoas, né, outros admiradores, até, né, eventualmente virarem torcedores, né, digamos assim, qual é o nosso ponto único, assim, que nenhum outro clube tem, né, e a gente começou a explorar muito isso através da história do clube, né, que é uma história, obviamente, muito rica, mas não só a história dentro de campo, e sim a história fora de campo, a gente começou a explorar muito, e o livro tem uma história, assim, né, de glórias dentro e algumas coisas muito legais fora de campo também, e uma história de alguns capítulos tristes que a gente, assim, né, a gente não renega, obviamente a gente não explora isso comercialmente, mas a gente não renega, a gente relembra, respeita, e todo ano a gente inclusive faz menção, né, e é o caso agora, nessa semana, no dia 15 de abril, né, fazem 32 anos do capítulo lá de Hillsborough, que vocês devem, talvez, né, já ter ouvido falar, né, uma tragédia enorme, onde quase 100 torcedores do Liverpool morreram num jogo lá mais para o sul da Inglaterra, e aquilo virou, assim, um marco, né, que mudou praticamente a história do clube, mudou praticamente não, né, mudou definitivamente a história do clube, a relação com a torcida, os valores, assim, né, isso tudo está hoje arraigado, né, no clube, inclusive quando tu vê o escudo do Liverpool, né, tem duas chamas, assim, né, uma de cada lado do escudo, aquilo ali é, assim, uma homenagem, digamos, às vítimas da tragédia, né, então isso se tornou, né, parte integral da história do clube. Então, assim, né, a gente utiliza, assim, a história do clube como um todo e a gente não renega, infelizmente, esses fatos, né, que a gente precisa, né, saber, reconhecer que aconteceram, mas a gente tenta ressaltar, assim, os pontos positivos e a gente tenta ser um clube inclusivo, onde a gente né, chama, assim, de LFC Family, né, a família LFC, né, LFC, como se diz aqui, né, que é o, digamos assim, né, o nome curtinho do livro, e a gente tenta, assim, né, fazer com que todo mundo se sinta bem-vindo, né, tu pode, ok, né, se tu for torcedor do Liverpool, ótimo, melhor ainda, se tu não for, não tem problema, tu pode também, né, participar, interagir, conversar, a gente não vai, né, de forma nenhuma discriminar ninguém por ser torcedor do United, do City, do Chelsea, do Arsenal, seja lá de quem for, né,
A ideia é realmente assim, né? A gente sabe que a característica de hoje, dessas gerações mais novas, às vezes nem é ficar tão atrelado a um único clube, talvez seguir vários clubes, vários esportes, às vezes até tem uma preferência por atletas mais do que clubes, né? Então a gente tem que seguir um pouco essa tendência, né? Fazer essa característica de inclusividade ser parte da nossa estratégia de marketing, ela permear, né? Todas as nossas comunicações. E a gente começou, né, essa matéria que tu falou, acho que esse timing aí de 3, 4 anos, é exatamente quando a gente começou a fazer isso de uma forma mais consistente, mais sistêmica. A gente começou a integrar até, assim, coisas mais simples como a parte visual, as cores que a gente utiliza, a gente trouxe tudo isso, né, padronizou. Uma coisa que a gente começou a fazer a gente começou a integrar as campanhas de marketing de todas as áreas, porque antes algumas campanhas a gente fazia centralizado na área de marketing, mas aí algumas outras áreas elas tinham né, os seus próprios mini times de marketing que faziam as suas próprias campanhas. A gente começou a trazer isso tudo para dentro, né, centralizado, dentro do marketing, para a gente começar a usar o mesmo tom de voz, mesmo, né, marca visual, como eu falei, né, questão visual, cores, etc., o jeito de falar, e a gente criou, nesses últimos 3 ou 4 anos, algumas campanhas bem legais que o objetivo principal delas nem foi gerar retorno comercial direto, o objetivo dela foi criar, assim, uma identificação, que nem aquele slogan que a gente sabe, né, quando a gente ouve o slogan, a gente já sabe qual é a empresa que é, né, a gente começou a trabalhar para criar isso, e realmente a gente viu que isso começou a ter, assim, né, a ter esse trânsito com a torcida. Às vezes tu nem se dá conta, né, tu ouve e tu já sabe de quem a gente está falando, e a gente fez isso com o livro. A gente começou com o This Is More, que foi o primeiro que a gente lançou 3, 4 anos atrás, que foi uma coisa que pegou muito aqui, e a gente, ano a ano, está tentando fazer a evolução disso agora. Desculpa, Luiz, tu ia fazer uma pergunta. Não, ia complementar, não sei se o Norton vai seguir na mesma questão. Vou mudar um pouco. Não, porque tu tá falando, e esse é o teu trabalho no Liverpool, essa é a tua área, né? Tu está falando de marketing de resultados. Né? Sim. Produzir resultados através do marketing. Então, o primeiro passo do marketing por resultados é a gente saber exatamente que resultado a gente quer, ou seja, estabelecer metas bem claras. Né? E claramente que essas metas têm integração com o próprio plano estratégico do clube, elas estão interligadas, é a mesma coisa. E o marketing de resultados, ele tem, né, era essa pergunta que eu queria te fazer, porque tu falou em atrair, né, e depois até falou em o cara se tornar sócio, uma coisa assim, porque as fases de um marketing de resultado é atrair, transformar aquele cara que tu atraiu num lead, né, inverter ele num acionar por tempo maior com o clube, e aí, fruto dessa relação, se tornar um consumidor, um sócio, enfim. Né? E a última fase é a fase são como todos os planos de marketing, né, a questão do feedback e do acompanhamento. Então, eu queria te perguntar o seguinte: desses todos que tu consegue atrair, fruto dessas estratégias, em toda e qualquer língua, não só na língua inglesa, da primeira fase, da atração, até aquele cara se tornar realmente um consumidor, um fã, ou um sócio do Liverpool, qual é o percentual de sucesso hoje disso? É difícil dar um percentual assim para tudo que a gente faz, porque a gente faz, né, coisa em muitas plataformas diferentes, e a gente tem, em algumas a gente tem melhor capacidade de medir, né, de mensurar esse resultado. E mensuração, na verdade, é uma coisa que a gente faz, assim, né, dia a dia, tudo como tu falaste aí, né, tudo que a gente faz, a gente tem que saber qual é o objetivo, a gente tem que saber qual é o KPI, né, o indicador lá no final que a gente tem que medir para ver se, né, se deu resultado, se não deu. Nem todos eles são financeiros, muitos não são mesmo, muitos são mais engajamento, tu aumentar o número de registro no teu banco de dados, o número de pessoas que tu conhece. Porque quanto mais tu conhecer as pessoas, os teus torcedores, os teus seguidores, admiradores, obviamente que melhor condições tu vai ter, né, de responder para eles, criar mensagens mais personalizadas e criar produtos e serviços, né, que sejam né, também de acordo com a preferência. Então é difícil eu te dar um percentual assim, mas a gente tem os 3 estágios que a gente, né, que basicamente reflete isso que tu disse, né, o estágio primeiro lá de, digamos, consideração, onde a gente tem lá a parte mais larga do funnel, né, onde a gente considera todo mundo
que visita o nosso site, que nos segue nas redes sociais, que abre nossos e-mails, que assiste nosso canal de TV, etc. Esse é o número grandão que a gente tem lá em cima. Depois a gente passa para um segundo, né, já mais achatado, que é, bom, desse percentual aí, desse público, é o percentual que está efetivamente interagindo conosco. Ele não está simplesmente passivamente consumindo conteúdo, ele está interagindo mesmo, né? Ele está fazendo um diálogo, né? Uma via de duas mãos. E aí o terceiro é finalmente aquele cara que vai realmente estar consumindo, né? Que ele vai estar trazendo retorno comercial para o clube. Então, o nosso trabalho visa a gente aumentar o percentual entre o estágio 1 e 2 e o estágio 2 e 3, né? Cada vez mais otimizar, aumentar, e tudo que a gente faz, como eu falei, em termos de campanhas, a gente mede esses números para tentar otimizar isso. Mas, assim, é difícil te dar um benchmark, que depende muito do momento do time, depende da campanha, depende da área que está fazendo a promoção, né? Às vezes a área de ingresso tu vai ter um percentual enorme, né? Porque tá todo mundo atrás de ingresso, né? Em tempos normais. Mas aí tu vê uma outra área, talvez, por exemplo, de eventos, por exemplo, que a gente faz muito eventos também no Anfield, né? Não relacionados a futebol, aí tu já tem um percentual bem menor, aí tu já tem que ter uma parte de vendas bem mais forte, tu tem que ir lá, né, e tentar convencer as pessoas, né, não é o caso com o ingresso, mas com outros produtos tu já tem que tentar convencer mais as pessoas a utilizar os nossos serviços. A minha pergunta tem a ver com uma questão que até envolve aqui a GoManage. Eu e o Zé Pedro, diretor do nosso programa, fizemos um curso para a Go Academy que se chama Mídia da Vitória, em que nós tratamos num capítulo específico desse assunto, desse curso, a questão da relação do clube com a derrota, que para mim é um ponto muito importante nessas ações de marketing, nessa relação com o sócio, com o torcedor e com o mundo do futebol. O Liverpool, com a chegada do Klopp, o treinador alemão, conseguiu voltar a ganhar títulos de expressão. Voltou a ser campeão da Europa depois de 10 anos ou 11 anos, foi campeão do mundo em cima de um clube brasileiro, Flamengo, e voltou a ser campeão inglês também, depois de um longo período. Para quem está no marketing, qual a diferença em ter um time vencedor e um time que não tem resultado em campo? Eu te pergunto, Fernando, porque eu tenho algo que eu critico muito aqui nos clubes brasileiros, e por isso que quero ouvir a tua opinião, é que quando um clube é derrotado no futebol brasileiro, parece aquele garoto emburrado, ele some das redes sociais, parece que não aconteceu nada, ele não fala com o seu torcedor. Então, eu queria saber, porque eu defendo justamente o contrário, que é na dor que tu tem que ser solidário com o teu torcedor. Eu queria ouvir a experiência do Liverpool sobre esse assunto. É inegável que, obviamente, tu precisa de estratégias de conteúdo, falando de conteúdo, né, redes sociais, site, tu precisa de estratégias diferentes, né, para o momento da vitória, para o momento da derrota, porque tu também não pode, assim, passar a impressão de que, né, perdemos, mas ok, né, tá tudo certo. A gente tem que, né, ter reconhecer, né, que o torcedor pode estar chateado naquele dia, né, que não vai estar, né, não vai estar tão disposto, talvez, né, a interagir, ou vai ter uma opinião, né, um pouco mais negativa do que em outros momentos. Mas, em contrapartida, tu tem que ter como eu falei, né, tu tem que ter uma estratégia para esses momentos também, tu não pode simplesmente, né, desligar tudo e também fingir que nada aconteceu, né. Então, a gente tem, né, a nossa equipe de conteúdo tem uma estratégia um pouco diferente para esses dias, e a gente sabe que tem muita conversa, né, especialmente em redes sociais, né, seja qual for o resultado, às vezes até tem mais, né, quando o time perdeu, dependendo, né, do tamanho da derrota, né, até vai ter mais, e aí a gente pensa assim, mas todo esse público que está conversando fora das minhas redes, eles podiam estar conversando dentro das minhas redes, né, eles podiam estar me trazendo mais audiência, né, e a gente sabe, né, que aquele sentimento negativo, né, 1 ou 2 dias depois, ou depois do próximo jogo, isso passa, né, e outra coisa que a gente faz muito na área, assim, de rumores, né, a gente sabe quanto tem de rumor no futebol o tempo todo, né, boatos, que vai contratar X, que vai contratar Y, que o fulano vai sair, que o salário vai aumentar, etc. E, assim, os clubes, esse é um assunto quase que proibido, assim, né, os clubes oficialmente não se posicionam com relação a isso até o momento onde a coisa está confirmada, né, talvez algumas exceções tenha aí na Europa, mas a grande parte dos clubes não, né, esse é um assunto meio proibido. O que a gente fez já faz alguns anos, a gente criou uma seção dentro do nosso site com, assim, boatos, rumores, etc., onde a gente dá o crédito, ó, essa notícia veio do site tal, né? Não foi o livro, não é o livro que está falando isso, mas está aqui, ó,
Se tu quiser ler e comentar sobre esse assunto, está aqui no nosso site. Essa é uma forma, como eu falei, né, de tu prender o torcedor dentro né, das tuas propriedades digitais, que é ali que a gente quer que ele fique, né? Isso, na verdade, é uma das coisas da nossa estratégia digital. A gente quer ser o principal hub da torcida do Liverpool, porque tem, né, N aqui, tem os jornais locais, como tem aí em Porto Alegre, né? Tem os jornais maiores aqui, tem os nacionais, tem os europeus. Então, assim, tem como consumir conteúdo de N fontes diferentes. A gente quer que os nossos canais sejam o principal, né, o principal ponto de consumo de notícias a respeito do Liverpool, e a gente tenta, né, de alguma forma, né, com essas questões mais sensíveis, criar outras maneiras de manter o torcedor no nosso site. E a gente faz muita, né, por um viés de dados, a gente faz muita comparação da nossa performance com a performance desses outros sites, para a gente ver, ó, a gente teve N visitas esse mês, o outro site teve X, teve Y, teve Z, a gente compara para ver se a gente está conseguindo chegar nesse objetivo, mas a gente quer realmente assim, que o torcedor se sinta, né, ele quer saber do Liverpool, vem primeiro nos nossos canais antes de qualquer outro, na medida do possível, né? Deixa eu explorar um pouco a palavra integração, as coisas são integradas, né? E a gente fala muito aqui do foco no torcedor, no fã, e eu lembro também que o atual CEO do clube, né, que é o Billy Hogan, né, ele na época era diretor comercial e ele disse uma coisa que é muito clara, né, assim, que era vital a participação, o apoio, o engajamento dos jogadores, né, no trabalho do marketing. Né? A gente sabe, né, os fãs, tem muito jogador que é uma marca tão grande quanto o próprio clube. Claro. Então, a participação deles em atrair esses torcedores, esses fãs, é muito importante. E o Billy Hogan disse também, até citou, o próprio apoio muito forte que ele tinha do Jürgen Klopp, né? Nesse trabalho. E é uma questão que aqui no Brasil também é complicada, né? Os jogadores acham que não tem que perder muito tempo com isso, às vezes o departamento de futebol não se integra muito com essas questões. E vou colar uma outra questão nesse papo também, que são os sponsors do clube, né? Os patrocinadores. O Liverpool tem, acho que, mais de 30 patrocinadores. Mas existe um trabalho, que deve ter feito no marketing também, de prospectar esses sponsors, né? E todos eles não têm conflito entre eles. São marcas que não conflitam e têm, portanto, um espaço bem delimitado dentro do clube para ativações, para os seus trabalhos, né? E eles acabam também, em função disso, atraindo pessoas que são fãs daquela marca e que gostam daquela marca, e aquela marca está apoiando o clube, enfim, é essa integração toda que eu falei de patrocinadores, de jogadores, do departamento de futebol, de todas as áreas se ajudarem para que isso funcione bem. Coisa que aqui no Brasil também estamos no estágio bem atrás, não digo bem atrás, mas atrás, são certamente atrasados. Como tu falaste aí, eu notei essa diferença também depois que o Klopp assumiu o comando do time, né? Porque o Klopp é um cara, não é à toa que ele tem o sucesso que tem, ele é obviamente um treinador que conhece muito de futebol, mas ele conhece também, entende muito da realidade do clube enquanto empresa, né? Enquanto negócio. E o Klopp, a gente teve um pouco mais a partir da entrada dele, um pouco mais de trânsito, assim, né, para criar campanhas com a participação dos nossos jogadores, e isso, como tu falou, faz muita diferença, né, a gente vê, quando a gente tem um jogador de destaque participando de uma campanha, a gente vê a diferença que faz nos resultados, né. Então, esse entendimento que o Klopp tem ajudou muito, mas isso é uma coisa também que tem que ser institucional, né, que tem que vir, assim, do clube para o treinador, antes de mais nada, imagino eu, né, quando tu vai contratar um treinador, talvez isso, né, se tu tem isso bem claro, que isso é necessário, tu até, de repente, vai incluir isso na conversa com o teu treinador, né, para saber, como é que tu lida com essa questão, né, obviamente que tu tem que ter um limite, né, porque o foco do treinador dos jogadores é performar, né, desempenho esportivo, mas até um certo limite, eles precisam entender que eles estão trabalhando para um bem maior, digamos assim, né. Então, a gente tem isso muito forte institucionalmente também, e a gente tem, por exemplo, a gente tem reuniões
periódicas com o capitão do time, que aqui, né, é um pouco diferente do Brasil, a gente tem um capitão, digamos assim, é o capitão do clube, né, que é o cara que é sempre o capitão, a não ser que ele não esteja jogando, né, mas ele é o capitão fora de campo também. Ele é o cara que é assim, a interface entre o grupo de jogadores e o resto do clube, entendeu? Então, quando a gente vai querer fazer uma campanha com nossos jogadores, tem uma reunião lá com o Jordan Henderson, que é o nosso capitão, e ele é o cara que vai, tipo assim, né, vai fazer essa ponta entre o clube e o grupo de jogadores. Então, isso é muito importante, né? É o papel do capitão, né, expandido, né? Não só dentro das 4 linhas, né? Mas a importância disso é muito grande, né? E o Billy, com a cabeça que ele tem, né, comercial, ele é um dos caras que veio no início, né, quando o Liverpool foi adquirido pelo grupo americano que eu falei antes, né? Ele foi um dos caras que naquela época veio junto, começou mais na área comercial mesmo, e agora virou nosso CEO, faz um trabalho fenomenal, né? Ele já tinha isso muito, muito claro, né? E até por vir de uma cultura americana, onde eu acho que, né, nos Estados Unidos já tem isso mais natural, assim, né? Esse relacionamento do time, né? Dos jogadores com o resto da equipe, o resto do clube, né? Então ele também começou a trazer isso para cá e a gente notou, especialmente depois do Klopp, né, uma facilidade muito maior, e os resultados em consequência disso, foram enormes. E na parte de prospecção, só para mencionar, a gente, dentro do marketing, a gente não faz isso, tá? Mas a gente tem um time que só trabalha com prospecção, é o time que está lá, realmente, é como se fosse um time de vendas, eles estão tentando, assim, né, conseguir mais oportunidades de patrocínio para o Liverpool, e uma das coisas que eles fazem, como tu falou, é ver se não tem conflito com outros parceiros, é ver se os valores do patrocinador estão alinhados com os valores do Liverpool, se eles não vão conflitar, né, não vão possivelmente causar um dano de imagem para o Liverpool, né, por causa dessa associação. E a gente faz muita parceria em nível âmbito regional também, né, a gente tem os parceiros globais, mas a gente também tem parceiros que é só, por exemplo, na Ásia, ou é só nos Estados Unidos, ou, enfim, é só na América do Sul, mas é muito importante que não tenha esse conflito, né, e que não tenha uma questão de imagem que conflite com os valores do clube. Fernando, a gente está chegando ao final do nosso Golcast, mas a gente ainda está muito curioso. Imagino que vocês tenham perguntas também. E eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha aqui quando você falou na busca pela audiência nas redes sociais, que é o objetivo de todos. Vocês fazem parcerias, por exemplo, com influenciadores que acabam multiplicando a informação do Liverpool, ou não? Vocês têm uma comunicação de dentro para fora mesmo, ou se vocês contam com esses multiplicadores nas redes. E a outra questão que eu levantei para você agora é com relação à rede social. Existe uma mídia mais apropriada para clube de futebol, ou realmente essa ação de Facebook, Instagram, um pouquinho de tudo é que dá esse barulho maior, Twitter, como você falou? Em relação aos influenciadores, a gente trabalha com alguns, assim, para campanhas bem pontuais, tá? A gente não, de forma geral, assim, mais abrangente, não. A gente cresce tentando, como tu falou, né, fazer de dentro para fora de forma orgânica, mas a gente sempre faz, né, tenta fazer muito, como eu falei, diálogo, né, e não só aquela coisa mais passiva de ficar postando conteúdo. Mas dependendo da campanha, a gente trabalha, né, se for uma campanha bem localizada num país, acontece muito, né, especialmente para campanhas com foco fora da Inglaterra, onde a gente às vezes se associa com uma celebridade, alguma pessoa, né, que tem a identificação com o Liverpool. A gente faz, até para dar o exemplo dos Estados Unidos, né, o LeBron James, que é, obviamente, né, foi o famosíssimo jogador de basquete, ele agora tem até uma participação societária através da Fenway, né, que é a empresa dona do clube, ele tem uma participação societária no clube. Então, ele também, né, às vezes a gente associa com a imagem dele para tentar, né, fazer esse ganho de audiência nos Estados Unidos. Mas, assim, como eu falei, de forma pontual, a gente faz em alguns mercados, para algumas campanhas, não, assim, de forma, né, assim, o dia inteiro, todo dia, todos os momentos. E com relação à segunda pergunta, qual foi a segunda pergunta mesmo? De todas essas mídias hoje que a gente tem, oportunidades, se você destacaria uma como indicação para os clubes brasileiros, ou se realmente a gente tem que estudar caso a caso, clube a clube?
Depende, isso é uma outra coisa que muda muito de mercado para mercado, né? Tem mercados onde o Facebook é muito forte, em outros é o Twitter, em outros é o Instagram, em alguns países nem tem essas ferramentas, né? A China é um exemplo, onde eles têm as ferramentas próprias deles lá. Então, o que a gente faz vamos ver quais são as plataformas que estão em crescimento, onde a torcida está, né? Onde tem muita gente, a gente vai para essas plataformas e aí começa a fazer a nossa interação, o nosso engajamento, né? Por isso que a gente tem contas em N redes sociais ao redor do mundo, né? Na China, como eu falei, é exclusiva, tem algumas exclusivas dentro da China, mas é importante, porque se tu quer engajar com o público chinês, tu tem que estar nessas mídias, né? E é importante também que tu tenha uma estratégia diferente para cada mídia, não faça só aquela geração de conteúdo e publica a mesma coisa em todas as redes, porque elas são diferentes, né? O público que está nessas mídias é diferente. E aí, de novo, né? Fazendo link com a parte de dados, tu estudando qual é o teu público, qual é, né, a percentual de mulheres e homens, o percentual por idade, percentual por países, tu começa a entender qual é a característica daquela rede social e tu começa a criar conteúdo direcionado para aquele público, né. Isso é uma coisa que também a gente melhorou muito nos últimos anos, que, né, mais para trás, quando a gente começou a crescer internacionalmente, a estratégia era um pouco mais assim, né, de postar mais ou menos a mesma coisa em todas as redes. Mas isso mudou bastante nos últimos anos, até porque essas redes mudaram muito, né? Hoje em dia tem Stories, tem Reels, tem, enfim, né? N coisas diferentes que dá para fazer, mas a ideia é sempre, como eu falei, acompanhar as tendências das plataformas onde a torcida está, né? Onde o público está e ir atrás lá, né? Para abrir esse canal de conversação com eles e aí, aos poucos, começar a trazerem eles para o site, etc., né? Fernando, rapidamente aí, tu falasse da China, o pessoal que produz o conteúdo fica em Liverpool para o mercado chinês ou está na China? Apenas como uma curiosidade final aí desse nosso maravilhoso papo aí. Não, como a gente tem, né, a gente falou antes, redes sociais voltadas para diversos países, em diversas línguas, a gente trabalha em alguns casos, a China é um deles, a gente trabalha porque a gente precisa, como eu falei, né, daquele know-how local, né, às vezes até simplesmente a pessoa está na mesma hora, né, já faz uma diferença, né, senão tu dificulta. A gente aqui de Liverpool, a gente faz mais um gerenciamento centralizado, a gente faz, né, as diretrizes, né, digamos assim, né, isso é o que a gente pode fazer, isso é o que a gente não pode, alguns conteúdos que a gente quer que todo mundo poste, daí a gente gerencia daqui também, mas a gente dá flexibilidade para cada um desses mercados fazerem o que é mais relevante localmente, né? E aí, nesses lugares, a gente tem presença local, né, através de agências, porque senão fica realmente mais difícil de fazer estudo à distância, né? E principalmente sem aquele conhecimento, né, da cultura local que é tão importante. Gente, está na hora do chá da tarde do Fernando Maisonave, eu vou ter que liberá-lo. Mas a gente tomaria esse chá com você, certamente, Fernando. Vou tomar o chimarrão da maravilhoso. tarde. Ou um chimarrão, né? Você não tem chimas aí? Não, mas eu compro sempre, eu vou atrás de lojas brasileiras, chimarrão não parei, nunca vou parar. Olha que legal, que bate-papo maravilhoso, hein, Luiz, Norton, que maravilha. Show de bola. Grande papo. Obrigado. Muito bom, muito Gente, bom. Só agradecer realmente essa conexão super bacana. Imagina o cara do Liverpool nos passando todo esse conhecimento, um cara que nos traz realmente muitas dicas aí para ficar de olho nessas redes sociais que estão começando a explodir o marketing que faz toda a diferença num clube de futebol. Muito obrigada, Fernando, pela tua participação no nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se cuida aí, Fernando. Valeu! Obrigado, um abraço. Valeu pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, gente. GoManage, GoCast. Um beijo, a gente se vê.